Bem-vindos ao Seminário de Remédios Naturais. Em nosso Seminário de Remédios Naturais, vamos aprender sobre cataplasmas e compressas. A primeira que vamos ver é a compressa de óleo de rícino. Não é um cataplasma, é uma compressa. O rícino penetra mais profundamente que qualquer outro óleo, e onde quer que ele penetra, consegue desfazer nós, saliências, coalescências, então é ótimo para cistos no seio, para câncer de mama, ótimo para intestino irritável, ótimo para constipações, é muito bom para quebrar pedras na vesícula biliar, pedras nos rins, esporões ósseos. Se o esporão ósseo está ali há 3 anos, talvez leve 3 meses. Se o esporão ósseo existe há 3 meses, talvez leve 3 semanas. Pouco a pouco, o corpo se cura, então seja paciente. Eu vou fazer uma compressa. É como uma pequena compressa. Quanto mais espessa o curativo, mais óleo de rícino consegue reter e mais óleo de rícino vai para você. O que eu fiz foi cortar um pedaço de absorvente para incontinência, cortei, abri e coloquei algumas camadas de tecido dentro dele, mas que fique mais espesso. Vou colocar uma fita adesiva aqui na borda. O mais legal disso tudo é que o plástico não toca em você. A única coisa que toca é essa cobertura de papel, que tem o tecido por dentro e o plástico está por trás. O plástico só serve para proteger suas roupas, para evitar que o óleo vaze por todas as partes e a gente não quer isso. Vou selar as bordas. E agora vou colocar o óleo de rícino. O motivo pelo qual estou fazendo isso primeiro, aqui já temos nossa pequena compressa. Para assegurar isso, eu grampeio as pontas. Antes eu costurava, mas minha equipe teve essa grande ideia de grampear. É muito mais rápido e segura tudo muito bem. Vou fazer agora, porque vai levar um tempo para absorver. O que eu faço é colocar na terça parte do meio. O que vai acontecer é que ele vai se espalhar para os lados. Não posso levantar agora. Talvez em 15 minutos eu consiga segurá-lo. Está tão espesso que fica bem no topo, então é preciso dar tempo para que seja bem absorvido. Eu não cobri porque não tem como o excesso de óleo sair daqui. E além disso, quando for posto no seu corpo quente, o óleo vai afinar e se espalhar um pouco mais, então é bom deixar um pouco de espaço para esse momento. Essa compressa pode ser usada, talvez, todos os dias por um mês. E aí, talvez você precise fazer outra, porque ela não está retirando nada de você. É apenas um veículo para reter o óleo, a fim de que ele possa entrar em você. Esse tamanho eu fiz aqui é um bom tamanho para o peito congestionado. É um bom tamanho para o abdômen e poderia ser cistos no ovário, fibrose uterina, poderia ser constipação, poderia ser intestino irritável. Então, é um bom tamanho para essas áreas. Quanto tempo levaria para melhorar? Bem, depende do tamanho e de quanto tempo já existe. A palavra de ordem aqui é consistência. A segunda coisa que vamos ver é a humilde cebola. A cebola pode ser usada cozida ou crua. Para usá-la cozida, vamos ver como é cozida primeiro. Essa foi a primeira compressa que eu fiz na minha vida. Minha filha mais velha, eu acho que eu tinha 23 anos quando ela nasceu, então acho que eu tinha 25 quando ela teve dor de ouvido. E eu era enfermeira, mesmo sendo um pouco hippie e começando a cultivar meus próprios vegetais e tudo isso, eu não sabia o que fazer para a dor de ouvido. E todo mundo me dizia, não brinque com o ouvido, ela pode ficar surda. Então, por medo e falta de conhecimento, fui ver o médico. Ele receitou antibióticos. Eu lhe dei os antibióticos, não sabia mais o que fazer. Dentro de 24 horas, a dor de ouvido tinha aliviado. Quando ela terminou de tomar os antibióticos, a dor de ouvido voltou. Não sabia o que fazer. 6 semanas depois, e depois de 4 ciclos de antibióticos, a dor de ouvido volta.
e eu ainda não sabia o que fazer. Quando eu fui ver o médico, eu perguntei: a minha filha vai viver à base de antibiótico a vida inteira? Estava começando a chegar a essa conclusão. Ele se sentiu desafiado pela minha pergunta, então me mandou a um especialista. Ele olhou a boca e o ouvido de Emma e disse: os dentes estão nascendo. Dê-lhe essas gotinhas para manter os tubos de Eustáquio limpos. E foi isso. Vamos avançar agora 2 anos. Meu outro bebê tem 18 meses e está com dor de ouvido. Eu não vou ao médico e nem conto a ninguém, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Fui à casa da vizinha, eu tinha uns 26 ou 27 anos nessa época, ela tinha 85 anos. Eu disse: o que a sua mãe fazia quando você era uma menininha e tinha dor de ouvido? Ela disse: minha mãe cozinhava uma cebola no vapor. Então fui para casa e cozinhei uma cebola no vapor, cortei pela metade, conforme as instruções dela. Então, o que você consegue ver são os anéis. Deixe-a com a casca e tudo fica em seu lugar. Envolvi as cebolas num pano, algumas camadas. Essas poucas camadas de tecido ajudarão a mantê-la aquecida, mas também bloquearão o calor direto de ficar muito quente. Eu testei no meu braço e coloquei no seu ouvido. Cobri com um pedaço de plástico. Isso ajuda a isolá-lo. Ele era apenas um bebezinho. Eu ainda o amamentava. Eu colocava a cebola entre o ouvido dele e o meu braço e conseguia sentir o calor. E quando ele dormia, eu o colocava na cama, mas eu o deitava numa toalha que havia sido dobrada umas 8 vezes, porque eu sabia que isso manteria o calor. Você pode deixar a cebola o tempo que quiser, contanto que ainda tenha calor. O que eles faziam antes do plástico? Usavam um remendo de lã. Então você também pode usar um pedaço de lã. Eu faço muito das minhas próprias roupas e no inverno eu faço uma saia de lã. Então tenho sobras de lã. Você também pode pôr um remendo de lã deste lado do plástico para que o plástico não toque em você, mas impede que a umidade passe, isolando-a e mantendo-a aquecida. James dormiu 2 horas. Quando acordou, estava feliz. Eu fiquei de olho nele o dia inteiro e no dia seguinte, no outro dia. Pronto, compare minha experiência com 2 dormindo com cebola no ouvido e minha última experiência com minha primeira filha, 6 semanas e 4 ciclos de antibióticos. Não é de se admirar que passei a atuar com remédios naturais. Fiquei animada com as perspectivas. Fui até uma banca de revista e comprei um livro que tinha A, B, C, D, E, F, G nele. E comecei meu próprio livro de remédios naturais. E na letra O, de ouvido, coloquei compressa de cebola. Depois disso, aprendi que podemos cozinhar ao vapor e espremê-la. Se espremê-la, vai obter algumas gotas do sumo dela quando está quente. E estará muito quente. Mas quando o sumo quente tocar na colher, chegará numa boa temperatura e você pode colocar isso no ouvido. Dá até para usar, sabe, um desses pequenos conta-gotas para inserir diretamente no ouvido. Outro lugar onde você pode usar a cebola cozida é para furúnculos. Uma senhora me contou isso. Ela disse que tinha um furúnculo nas costas e contou à sua amiga e ela disse: precisamos cozinhar uma cebola. Sabe, a cebola puxa. Ela colocou a cebola diretamente sobre o furúnculo e é claro que ela esperou esfriar um pouco para que não lhe queimasse, mas ainda estava bem quente. E ela colocou esse pedaço de plástico novamente. Se não quiser plástico na pele, eu vou entender. Você pode colocar lã, porque a lã vai isolar e com uma fita ela fixou isso ali por 24 horas. E quando ela tirou, saiu tudo. Ela disse que nunca teve um furúnculo curado com tanta rapidez. O que o calor faz é puxar isso até o olho e a cebola também faz isso e depois tudo isso sai. Ela ficou muito impressionada. Então, a cebola cozida pode ser usada para dor de ouvido e também para furúnculos. Ao usar a cebola, você deve descartá-la, porque puxa toxinas para ela. Então, precisa ser jogada fora. Agora vamos ver a cebola crua. Tem alguns lugares onde você pode usar a cebola crua. Um deles é para a garganta inflamada.
Se você quiser contar a um amigo sobre isso, que talvez tenha a garganta inflamada, ele pode ir ao YouTube e colocar Barbara O'Neill e há uma palestra lá sobre cebola, remédios naturais, compressas. Então, para a garganta inflamada, corte a cebola em fatias finas. Algumas fatias. Corte um pedaço de lençol velho e coloque a cebola fatiada no pano. Dobre o pano. Dobre novamente. E isso fica ao redor da garganta, assim. E você pode envolver um cachecol por cima, um belo cachecol de lã. E pode dormir com isso. Vai trazer alívio à garganta inflamada. Acho que todo mundo sabe que quando cortamos cebola, dá vontade de chorar, não é? Essa é uma clara indicação de que esse sumo da cebola é muito bom para a quebra do muco no peito, na garganta, na cabeça. E o que vou fazer agora talvez lhe surpreenda. Vou colocar a cebola na sola dos pés. Por que colocamos a cebola na sola dos pés? Colocamos a cebola na sola dos pés porque a sola dos pés, ou os pés, eu diria, são o reflexo do peito. Vamos colocar a cebola na sola dos pés se alguém tem tosse durante a noite. Vou usar um saco plástico. Em Misty Mountain, nós compramos caixas de sacolas de amido. São feitas de amido. Seriam as melhores. Mas se você não tiver sacola de amido, você pode usar um pano. Colocar as cebolas assim e colocá-las na sacola. E o que você vai fazer é colocar o pé sobre a cebola, assim, e dá umas voltas na sacola e veste uma meia. Então, a sola do pé está tocando na cebola. Você coloca uma meia e tudo fica em seu lugar. Meu neto tinha 3 anos na época. Eu estava visitando minha filha. Ele estava com uma tosse feia. Ela lhe deu um banho quente, que sempre alivia a tosse, e o colocou para dormir na cama. E ele tossia, tossia e tossia. E pensamos, daqui a pouco ele pega no sono. Mas ele continuava tossindo e tossindo. Então, depois de meia hora, eu disse a Emma, vamos com a cebola. Então, nós o pegamos, picamos uma cebola e colocamos metade de uma cebola picada num pé e a outra metade no outro. E colocamos na cama. Nenhuma tosse mais. É quase inacreditável. Você precisa fazer para crer. É incrível. Nenhuma tosse mais a noite inteira, com a cebola na sola dos pés. Isso é ótimo para essas tosses noturnas. Agora eu vou mostrar a vocês como fazer uma mescla com cebola para a tosse. É algo muito simples. Basta picar a cebola e colocá-la numa jarra com mel. Vamos picar em pedaços pequenos. Quanto menor, melhor, pois teremos uma área de superfície maior. Tenho uma jarra aqui. Vou colocar um dedo numa jarra e acrescentamos um pouco de mel. Mais ou menos uma colher de chá. E outra camada de cebola, mais um dedinho e outro pouco de mel. Ups! Minha mão se foi agora. Não importa. Em outra camada de cebola e outro pouquinho de mel. E uma camada final de cebola. Se você tem uma casa cheia de gente com um mau resfriado ou uma tosse feia, talvez precise picar outra cebola para encher sua jarra. E terminamos com mais mel.
Estou fazendo essa demonstração agora cedo porque no final da noite teremos um xarope formado. Se coloco o pote assim, vemos esse mel espesso e grudento e a cebola. Ao final de nossa demonstração, veremos um fluido escorrendo se formando. Esse é o xarope para a tosse. Depois de 24 horas, você coa a cebola e ficará somente com o xarope para a tosse. É só guardá-lo na geladeira. Por quanto tempo pode ficar na geladeira? Bem, uma senhora alemã me disse que o dela ficou na geladeira por 8 anos. O mel não estraga, não é mesmo? Quando você tirar a cebola, ele durará por tempo indeterminado. Então, para uma criança pequena, talvez de 1 ano ou menos, 1/4 de uma colher de chá. Para uma de 2 anos, meia colher de chá, digamos, 3 vezes ao dia. Para uma criança a partir de 10 anos, 1 colher de chá 3 vezes ao dia. Se a criança tem um resfriado, tosse ou bronquite, qualquer doença respiratória, asma, dê 1 colher de chá 3 vezes ao dia e coloque-a na cama com a cebola na sola do pé e todos dormirão bem nessa noite. Essa é para a cebola crua. Agora vamos analisar algo relacionado à cebola, que é o alho. Eu li um estudo que dizia que o alho é 6 vezes mais potente que a tetraciclina. A tetraciclina é um antibiótico. Para ser tão potente quanto um antibiótico ou desempenhar a função de um antibiótico, é preciso ingerir 3 dentes de alho cru por dia. Então, um adulto tomaria 3 dentes assim. Para uma criança, pode ser metade dessa dose. Em seus livros, tem uma receita de uma bomba contra a gripe. E essa receita tem 6 ingredientes. Eu vou dar uma dica de como se lembrar. Eu me lembro de 2 em 2. Alho e gengibre, alho que você conseguir, e gengibre mais ou menos metade de 1 colher de chá. O alho você rala bem fininho. Este é um ótimo ralador. Eu amo raladores assim. Quando eu cozinho, ralo diretamente em cima do pote. Vou usá-lo daqui a pouco. Dá até para viajar com esse pequeno ralador. Dá para ver que é bem fininho. Por isso, vamos ralar o gengibre e o alho numa xícara. Esses são os 2 primeiros ingredientes. Os outros 2 são uma gotinha de óleo de eucalipto. Se você não tem óleo de eucalipto, pode usar óleo de melaleuca. Uma senhora me disse uma vez, Bárbara, no recipiente diz que não se deve consumi-lo. E eu disse, eu não estou pedindo que você tome meia garrafa. Temos bom senso ainda, não é mesmo? Já está ficando raro, é verdade. É só uma gota. É um remédio de muito tempo. As pessoas usam isso há séculos. A Austrália é a terra do eucalipto. Uma senhora de 80 anos me disse que há 40 anos, ela disse que quando uma criança se resfriava em casa, a mãe dela colocava um pouquinho de açúcar numa colher de chá e 1 gota de óleo de eucalipto. E todo mundo tinha que tomar sua dose. Tem sido usado há séculos. O motivo pelo qual eles dizem que não é para tomar é que há 40 anos, um garotinho na Tasmânia, já ouviram falar da Tasmânia? Uma pequena ilha ao sul da Austrália, ele tomou alguns bocados de óleo de eucalipto e entrou em coma. Então, eles baniram isso. Houve um alvoroço muito grande por causa disso, que legalizaram novamente. Mas se alguém comprar óleo de eucalipto na Austrália, tem um símbolo de veneno no recipiente. Não tome, é por causa disso. Quantos jovens não morrem por tomarem uma garrafa de Scotch numa festa num sábado à noite? Já baniram o álcool? Não faz muito sentido, não é mesmo? Então, estamos analisando 6 ingredientes. Temos alho e gengibre, 1 gota de óleo de eucalipto e pimenta caiena, o quanto você conseguir. Alguns conseguem suportar só uma pitada, outros meia colher de chá. Às vezes, alguém consegue suportar 1 colher de chá. Falaremos sobre a pimenta caiena em instantes. Então, já vão 4 ingredientes. Os últimos 2 são o sumo de um limão e 1 colher de chá de mel. Trata-se de uma versão ampliada da bebida de mel com limão. Muita gente toma para resfriados. E tem que colocar meia xícara de água.
Se você sentir que um resfriado está chegando, gripe, qualquer doença respiratória, basta tomar essa bomba contra a gripe 3 vezes por dia. E em 3 dias ela vai embora. É claro que ao mesmo tempo você tem que se exercitar, tomar toda a água que puder e comer leve. Essa é a bomba contra a gripe. Outra maneira que as pessoas fazem é tomando um prato de sopa quente e ralando o alho diretamente na sopa. Pode-se fazer isso, mas é preciso comer o dente de alho 3 vezes ao dia para substituir um antibiótico. Além de ser equivalente a um antibiótico, também é antiviral, também é antifúngico, também é antifermentação. É notável, é uma, digamos, erva notável. E quando há um bebezinho? Como se administra a um bebê? Ao cortar em lâminas bem finas, basta uni-las à sola do pé do bebê. Isso pode ser feito para nossos pequeninos. E eu vou fazer isso com um pedaço de papel toalha. Você também pode fazer assim. Corte uma tira. E o que eu costumo fazer é usar um pedaço de tecido, mas também dá para fazer com papel toalha. E vão ver o porquê. Isso é importante. Vou colocar 2 fatias de alho aqui, vou dobrar e colocar na sola do pé do bebê. Dá para ver o que eu fiz aqui. O alho não toca a pele. Se o alho tocar a pele, causará uma bolha. Isso não machucaria o bebê, mas se houver uma bolha, não vai poder aplicar o alho até que a bolha se cure. Mas se colocar um pedaço de tecido ou de papel entre a pele e as fatias de alho, não causará bolhas. Eu costumava colocar uma meia ou algo do tipo. Meu filho James estava tendo muitos problemas no peito, então eu geralmente fazia isso com ele. Ele tinha 3 anos. Eu colocava meia e o sapato neles e lá ia ele brincar lá fora. E a cada pegada que dava, ele pisava no alho. Então, as fatias permitem que o alho seja absorvido pouco a pouco. Leva 1 minuto para que uma gota de sangue percorra todo o corpo. E dentro de alguns minutos, dava para sentir o alho no hálito de James. Então, assim podemos fazer com uma criancinha, com um bebê, na sola dos pés. Mas lembrem-se, não se coloca diretamente nos pés. Com a cebola, tudo bem, mas não com alho. Com a cebola, tudo bem. Os pés vão diretamente sobre a cebola picada, mas não o alho. O óleo de rícino já foi absorvido. Conseguem ver? Já está pronto para aplicar. Também dá para preparar com antecedência. É só dobrar, colocar numa sacola e guardar para usar no outro dia. Quando estiver usando o óleo de rícino, geralmente a cada 2 dias, você talvez perceba que está ressecando um pouco. É só adicionar um pouco mais de óleo de rícino. Então, se for usar por 1 mês, você terá que aplicar o óleo de rícino a cada 2 dias. Vou contar de um incidente que tive recentemente com o óleo de rícino. Mas antes preciso lhes dar um pouco de contexto. Quando eu vivia na floresta tropical por muitos anos, sempre que dirigíamos pelo córrego para sair de nossa propriedade, perdíamos os freios. Então eu me acostumei a dirigir com minha embreagem. Então eu diminuía a velocidade usando a embreagem. Enquanto isso, eu ficava bombeando o freio, porque às vezes levava meia hora até eu conseguir que o freio funcionasse novamente. Então me acostumei a dirigir assim. Então, vamos avançar 25 anos depois. Agora, tínhamos carros automáticos, mas meu marido havia comprado recentemente um carro com marchas. E quando eu comecei a dirigir, sabem os caminhos que temos em nosso cérebro? Vamos falar sobre isso no sábado de manhã. Eu simplesmente voltei ao meu jeito antigo de dirigir. Ao fazer a volta, usava as marchas, para diminuir, usava as marchas. Então, minha perna esquerda estava trabalhando muito, especialmente porque se tratava de um veículo 4x4 e sou apenas uma senhorinha, sabem? Era preciso muita força. Após 2 semanas, minha perna começou a doer do joelho para baixo e eu pensei, acho que exagerei. Exagerei e minha perna não está acostumada a isso.
Então voltei ao carro automático novamente. Um mês depois, minha perna ainda estava dolorida. Quando ainda estava dolorida, é preciso dar uma de detetive e avaliar mais a fundo. Então fui falar com meu filho, que recebeu treinamento em massagem corretiva. Ele é bem bruto, é meu filho. E só me dizia para respirar. E doía. E ele disse: "Mãe, você teve uma lesão antiga nessa perna." E eu tive. E eu me lembro que há 10 anos estava descendo da escada e falava enquanto andava e tropecei. E minha canela foi direto na pontinha do degrau. Doeu. Coloquei uma compressa ali por alguns dias e depois pronto, estava bem. Mas passei a ter um amassinho ali. Não sei, pode ter amassado o osso, algo assim, não sei. Nunca foi um problema depois disso. E ele se lembrou da antiga lesão. Conseguem ver que temos que ir juntando os pedaços? Uma lesão antiga, uma força excessiva na perna e agora está doendo. E ele disse: "Tem muito tecido de cicatrização aqui, mas eu nunca tinha tido dor ali." E Peter era bruto. Então eu decidi um método mais suave de quebrar o tecido de cicatrização. Eu fiz uma compressa de óleo de rícino. Acho que era metade desse tamanho. E aprendi na minha perna, na região da canela até o tornozelo. E caminhava com ela 24 horas por dia, 7 dias por semana. Usava quando ia dormir, usava durante o dia, usava. Acho que eu usei por um mês. Depois de uma semana, fui ver Peter para que fizesse outra sessão comigo e eu tinha me esquecido quanto doía. Não fui vê-lo mais. Mas o ponto em minha história é que eu a usei 24 horas por dia, 7 dias por semana por um mês, e não senti dor alguma. E agora não tenho nenhum tipo de dor nessa época. Obviamente, isso penetrou profundamente, quebrou o tecido de cicatrização, mas eu tive que ser diligente com ela. Decidi usar uma abordagem mais suave, o método manual de Peter, quebrando com seu polegar o tecido de cicatrização. O ponto é que você precisa ser diligente. Uma ou duas aplicações não farão muita diferença. É preciso fazer de novo e de novo. Então, sim, agora meu carro é automático. Agora vamos analisar o gengibre. O gengibre pode ser usado interno ou externamente. Internamente, é anti-inflamatório, mas é provavelmente mais conhecido por seu efeito antinauseante. Se você compra remédio para enjoo em viagens de carro ou navio, isso é gengibre comprimido. A maneira mais fácil de ter isso é ralando, nesse ótimo ralador. Vai ralar uma colher de chá e colocar num pequeno bule e acrescentar água fervente. Deixe-o aí por uns 10 minutos. Talvez seja muito forte para alguns, mas eu amo. Eu amo assim. Se for muito forte, dilua um pouco mais. Se alguém está com muito frio, talvez tenha ficado no relento ou algo assim, e é muito difícil aquecê-lo, basta lhe dar um pouco de gengibre quente e isso vai aquecê-lo muito bem. Então, isso pode ser usado para náuseas, para aquecer alguém que está com frio ou calafrios. E vocês viram também que é uma das receitas na bomba contra a gripe. Eu estava num evento, era um seminário de saúde, e no intervalo, todos tomavam seus chás de ervas, e lá estava uma jovem com um ralador pequenino ralando gengibre. E eu disse: "Oh, gengibre!" E ela disse: "Eu sou uma artista, sou cantora", ela disse. "Estive na Grécia ano passado e perdi a voz. E uma senhora grega preparou para mim um chá de gengibre. Ela disse que eu cantaria aquela noite. Disse também: eu viajo com meu raladorzinho para todo lugar que vou. Então faz muito bem para uma garganta inflamada ou rouquidão." Agora vamos ver o que você pode fazer com o gengibre externamente. Eu sempre pego um prato e pego um pedaço de plástico. Você pode usar um remendo de lã ao lado disso, mas ainda precisa desse pedaço de plástico para não molhar toda a sua roupa. Também serve para isolar. Depois é só colocar um pano por cima, geralmente desse tamanho.
e eu ralo bem aqui em cima. Por que eu usaria uma compressa de gengibre? Eu a usaria para articulações inflamadas. A maneira mais fácil de se lembrar disso é: gengibre é para as juntas. Seria para gota, artrite também, dores lombares, inflamação nas costas. Quando alguém tem inflamação nas costas, geralmente colocam uma bolsa de água quente sobre o local, não é mesmo? Mas se as costas estão doendo por causa de uma inflamação, a bolsa de água quente vai relaxar. E o motivo pelo qual a bolsa de água quente vai relaxar é porque, quando estamos com dor, os músculos ao redor daquela área enrijecem e sofrem espasmo. Basicamente, eles são solitários à dor. E a bolsa de água quente vai relaxando esses músculos enrijecidos, então você tem algo de alívio, mas não ajuda a inflamação. Na verdade, pode até piorar, mas o gengibre... Se você aplicar uma compressa de gengibre em qualquer lugar onde houver inflamação, o gengibre puxa a inflamação das articulações para a pele e a pele fica bastante quente. Então, se você aplica isso à região lombar, o calor relaxa os músculos e, ao mesmo tempo, o gengibre reduz a inflamação. Então, você usa mais ou menos essa quantia. E como você faz a compressa? Cobre com o lado esquerdo, cobre com o lado direito, a parte inferior vem para cima e a parte superior vai para baixo. Dá para ver que eu fiz um pequeno pacote. Agora eu viro do outro lado. E a parte que está tocando a pele é a que se tem apenas uma camada. E a beleza desse pequeno pacote também é que temos algumas camadas por trás, para que, se estiver muito úmido, vai ajudar a absorver qualquer vazamento. Então, você aplicará isso à região. Digamos que eu tenho uma articulação inflamada. É só aplicar a região. Conseguem ver? Mesmo com o plástico ali, não tem muito contato com a pele, somente as pontinhas. Depois, é só prender com uma fita adesiva. Se alguém tem uma articulação inflamada, digamos o pulso, o tornozelo, o joelho, os dedões dos pés, nós aplicamos a compressa de gengibre, ou até mesmo a lombar inflamada, nós aplicamos a compressa de gengibre talvez às 18 horas, e dentro de meia hora, se houver inflamação ali, a pele fica bem quente. E a pessoa tem a escolha, antes de ir se deitar. Será que esse calor é tolerável? Porque se estiver muito quente, é só tirar tudo. Mas se sentirem bem, podem ir dormir. Se colocar logo antes de ir para a cama e a pele ficar muito quente, isso poderia despertá-lo e causar um desconforto. Mas quando as pessoas têm gota ou artrite, o calor é geralmente muito agradável. E mais uma vez, para a dor na lombar inflamada, é muito bom, porque de novo puxa a inflamação das articulações e o calor relaxa aqueles músculos que tendem a enrijecer sempre que há dor. Vou contar uma história de uma senhora que viu minha palestra no YouTube. Ela me enviou a história dela por e-mail. Ela colocou a compressa de gengibre em seu joelho inflamado. Ela ficou muito animada, pois reduziu a dor em 50%. A pele ficou quente. Sabe, toda a inflamação sendo retirada. Na manhã seguinte, ela fez outra compressa. E mais uma para passar a noite. E quando acordou de manhã, a pele estava inchada e com bolhas. Ela pensou, o que foi que eu fiz? Eu disse, você exagerou. Você tirou muita inflamação e isso irritou a pele. Portanto, se você realmente tem uma articulação inflamada em qualquer parte, basta fazer por 4 horas à tarde ou até mesmo da noite para o dia. Mas não faça isso sem parar, porque, mais uma vez, pode inflamar a pele. Não é um problema, porque é só deixar a pele aí. Talvez colocar uma compressa de óleo de rícino nesse joelho até que se estabilize bem. Uma senhora me disse, minha pele está queimando. E eu disse, na verdade, não vai queimar. Mas como está a articulação? E ela disse, na verdade, está bem. Tivemos uma senhora que disse, eu tenho um dedo inflamado. A articulação estava inflamada, com o dobro do tamanho, e ela disse, isso está me causando dor há 2 anos. Então fizemos uma pequena compressa de gengibre, colocamos sobre um pedacinho de plástico para isolar e em seguida prendemos com fita. Essa fita se chama fita crepe.
É uma fita bem suave para a pele. De manhã, ela estava muito animada, porque a articulação já estava no tamanho certo e ela pôde mover o dedo. Foi apenas uma noite. Às vezes leva mais de uma noite, mas esse gengibre é excelente para articulações. Lembrem-se, gota, artrite. Um homem disse que seu dedão do pé, ele colocou no dedão do pé e toda a dor foi embora. E o outro dedo do pé também estava dolorido, então colocou no outro dedo. Na noite seguinte tinha passado para o seguinte, estava assim, pulando de dedo em dedo. Eu perguntei, passou para o outro pé? E ele disse que não. Outra vez, é preciso escutar o seu corpo. Essa compressa, depois de usada, por ser de origem vegetal, precisa ser descartada, mas você pode montá-la à tarde, dobrá-la assim e usá-la à noite. Agora vamos fazer uma compressa de batatas. Acabei de falar que o gengibre é para juntas. Bem, as batatas são para os tecidos. A batata é bastante suave. Pode ser usada para olhos inflamados, conjuntivite. Outra vez, vamos colocar nosso plástico por baixo, nosso pedaço de pano. A batata é usada para inflamação em tecidos. Olhos inchados, olhos inflamados, olhos vermelhos. Pode ser usada para unhas encravadas, pode ser usada para um espinho que você não consegue tirar. Inflamação de tecido, torção de tornozelo, é muito boa para a torção de tornozelo. Então, a senhora que tinha o joelho inflamado, por ter feito muitas compressas de gengibre, eu lhe disse para colocar umas de batata. A batata é bem refrescante. É boa para todo tipo de inflamação no tecido. A batata também puxa toxinas. Mais uma vez, a gente espalha aqui. Uma amiga minha me ligou um dia, ela tinha bebê e eu também, e eu conseguia ouvir seu bebezinho chorando e chorando. Eu disse, qual é o problema com Louis? E ela disse, não sei o que aconteceu, mas seu pequeno pênis tem o dobro do tamanho. Ele só tem 10 meses, o que a gente faz? Se formos ao hospital, o que eles vão fazer? Eu disse, prepare rapidamente uma compressa de batata. Qualquer inchaço de tecido, use compressa de batatas. Então, ela fez uma compressa mais ou menos desse tamanho, isso é bem refrescante. Colocou por cima da região afetada, vestiu sua fralda e depois de 5 minutos, o garotinho, que deve ter se aliviado bastante, caiu no sono. Sabem, isso alivia qualquer tecido que esteja inchado. Ela disse que ele dormiu por 2 horas. O que isso lhe diz? Não sentia mais dor. Ela disse que quando ele acordou, estava feliz. Trocou rapidamente a fralda dele e tudo estava de volta ao normal. Às vezes a gente não sabe o que é. Na dúvida, use essa batata ralada. O que teria sido então? Bem, o garotinho engatinhava por toda a casa naqueles hippies. Não se sabe se entrou uma sujeirinha ali ou se houve uma picada. E não se pode brincar muito nessa área, sabem? A gente nunca deve colocar gengibre em áreas delicadas. Mas a batata é muito calmante e refrescante. Então pode usá-la. Vou lhes contar uma história muito impressionante que tive com batatas. Quando morava na floresta tropical, havia um rapaz que vivia na nossa propriedade, no final de nossa cocheira ou cercado, num trailer. Era um hippie de verdade e estava roçando o mato com uma foice de pés descalços. O que acontece é que a foice foi direto na parte de trás de seu tornozelo. Eu soube disso, mas não o vi por alguns dias. Então, um dos rapazes disse, você já viu Chris? Seu pé parece um balão vermelho e tem uma linha vermelha subindo pela perna. E ele está deitado na cama fumando maconha, esperando que a natureza lhe traga cura. O corpo vai se curar se você lhe proporcionar as condições corretas, mas um dos problemas com a maconha era que entorpecia a dor, mas a dor estava lhe dizendo para fazer alguma coisa. Então eu disse que o trouxessem até mim, e eles o trouxeram. E a primeira coisa que eu faço, e Vanessa vai mostrar isso a vocês amanhã à noite, eu tenho 2 baldes de água, um de água quente e o outro de água com gelo. E coloquei o pé dele diretamente na água quente.
O pé dele estava na minha mão e eu olhava para o rosto dele. Se estivesse muito quente, eu colocava um pouco mais de água fria. Esse primeiro balde pode ser mais desafiador. 3 minutos. Depois de 3 minutos, o sangue diminui a velocidade e colocamos na água gelada. E tudo volta a se mover novamente, como Vanessa vai explicar para vocês. Enquanto estava no frio, eu coloco um pouco mais de água quente no balde quente. Então, 30 segundos no frio, depois de 30 segundos as coisas começam a diminuir. Então, voltamos ao quente. E eu fiz isso 3 vezes, 3 no quente e 3 no gelado. Sua dor reduziu 50%. O que isso faz é levar sangue renovado para a região, retirando o sangue velho dele e faz com que a inflamação diminua em certo ponto. E eu fiz uma certa compressa de batata. Ele tinha um machucado que se curou por fora, mas que não tinha sido curado por dentro. E o tétano acontece numa área machucada que não se curou por dentro e está selada por fora. E tem um elemento de um organismo de cavalo. Nós tínhamos um cavalo na cocheira, então era um ambiente perfeito para o tétano. Então eu coloco uma grande compressa de batata ralada no pé dele e disse, volte em 2 horas. Ele já podia manquejar agora. Só essa reação já me dizia que estávamos tendo resultados. Quando ele voltou, depois de 2 horas, eu tirei a compressa e a ferida estava supurando. E a linha vermelha havia baixado uns 10 centímetros. Se ele ainda estivesse com dor e a linha vermelha não estivesse abaixado, nós o levaríamos direto para o hospital. Na dúvida, sabem. Mas estávamos a 1 hora do hospital, mas a gente conseguia ver os resultados. Ele não queria ir para o hospital. Se ele não quisesse ir ao hospital e nós víssemos que ele estava morrendo, nós o levaríamos, claro. Fiz água quente e fria novamente e outra compressa de batata ralada. Volte novamente às 6 horas. Mais algumas horas, e sempre que voltava, a linha vermelha abaixava, 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 e o pé desinchava, desinchava, desinchava. E o pé ainda supurava. Sabem, isso puxa, e quando tirávamos a compressa, dava para ver a área que a compressa puxava. E depois de outro tratamento de água quente e fria, colocamos a compressa de batatas raladas por toda a noite. Ele voltou de manhã, fizemos outra vez água quente e fria, e a linha vermelha tinha sumido e o pé estava no tamanho normal. Parecia uma mecha seca, mas quem se importa com isso? Só queremos que o inchaço desapareça. Ele disse, o que faço agora? Eu disse, talvez você já esteja bem. Veja como se sente. Mas se começar a doer, se começar a latejar, e se isso selar, precisaremos fazer tudo isso de novo. Basicamente, eu deixei nas mãos dele. Mas isso curou. Dá para imaginar que isso poderia ter sido uma situação muito grave. Isso foi bem impressionante. Já vi isso também em retirar espinhos. Sabe, às vezes entra um espinho num dedo e é bastante doloroso retirá-lo. Se você colocar a batata ralada nele, vai reduzir o inchaço. Não vai ficar infectado e, geralmente, após alguns dias, vai conseguir, com a ajuda da ponta de uma agulha, pressionar e muitas vezes o espinho sai facilmente. Já vi isso acontecer algumas vezes. Então, a batata ralada pode ser usada em todas as áreas de inflamação de tecido. Vamos agora analisar a pimenta caiena. Temos a pimenta caiena nesse pequeno recipiente aqui. A pimenta caiena é uma erva incrível. Há quem diga que não devemos usá-la porque é um estimulante. Não é um estimulante como a cafeína, o álcool, a maconha. É um estimulante do sangue. Isso quer dizer que é bom. Em Levítico 17:11 diz que a vida da carne está no sangue. Então, qualquer coisa que faz o sangue correr vai ser de ajuda. Há um livro que você pode comprar, de Sam Beiser, chamado Curing with Cayenne, Curando com Cayena. E ele mostra esse livro que se você colocar a caiena com qualquer outra erva, isso vai intensificar a ação dessa outra erva. É um estimulante do sangue, pode ser usado tanto interna quanto externamente. E acho que no livro dele mostra que ela faz 3 coisas principais internamente no sangue. Afina o sangue, fortalece as paredes arteriais e abre os vasos capilares.
Eu quero contar a experiência que tive alguns anos atrás. Foi num de nossos recantos de saúde. Recebi uma ligação. Uma senhora havia tido um ataque cardíaco. Estava a 3 minutos de distância. E é por isso que você precisa estar em forma. Corri até lá, era uma aula de culinária, com cerca de 16 pessoas. E ela estava deitada no chão, tinha 80 anos. O marido disse que ela havia tido alguns ataques assim naquele ano e sempre chamaram a ambulância, mas pensou, vejamos o que eles vão fazer. E eu disse para minha equipe, pimenta cayenne, rápido! Pegamos a pimenta cayenne, havia um rapaz verificando a pulsação que disse, quase não tem mais pulsação. Ela estava branca. Nem sei exatamente o quanto peguei. Acho que foi meia colher de sopa e coloquei diretamente em sua boca. Ela estava meio consciente, dei-lhe um pouco de água para beber. O rapaz que segurava o pulso gritou, o pulso está forte! Isso foi em 2 minutos. E dava para sentir a pulsação voltando, e todo o sangue voltou ao rosto dela. Ela se sentou e disse, o que aconteceu? Todos ao redor estavam, uau! E eu disse, não sou eu, é a pimenta caiena. Vendemos toda a pimenta caiena que tínhamos naquele programa. O que a pimenta caiena faz é afinar o sangue, abre os vasos capilares e transmite uma quantidade enorme de sangue por todo o corpo. Lembrem-se, leva 1 minuto para uma gota de sangue percorrer todo o corpo. Já tinha lido sobre isso, mas agora experimentei na realidade. A pimenta caiena também pode ser usada para estimular o ácido clorídrico. Internamente, ela vai estimular a digestão. A pimenta caiena também vai aliviar a garganta inflamada. Lembram, está na bomba contra a gripe. Pode dar um formigamento de início, mas quando isso passa, ela traz alívio. Algumas pessoas tomam ou são recomendadas a tomar aspirina para afinar o sangue. Na verdade, já li que todo mundo a partir de 50 anos deveria tomar meia aspirina por dia. Já deve ter ouvido isso. O que as pesquisas mostram atualmente é que a aspirina causa sangramento no estômago. É a causa número 1 de úlceras estomacais. Causa sangramentos no cérebro e nos olhos. E é o que os estudos recentes estão demonstrando. A pimenta caiena não vai causar nada disso. Mas se a pimenta caiena estiver no seu sangue e encontrar um sangramento, ela vai contrair os vasos sanguíneos para deter o sangramento. Sim, ela dilata os vasos sanguíneos quando está no sangue, mas se ela encontrar uma ruptura, vai contraí-lo. Uma bela ilustração do Salmo 104, 14, que Deus deu a verdura para o serviço do homem. E lembrem-se, elas existem para nos servir. Onde é que você gostaria que eu fizesse? Afine isso, contrai aquilo. Essa é a pimenta caiena. Na verdade, é como se fosse um kit de primeiros socorros em si. A pimenta caiena, e você vai se acostumar a ela. Você também pode usá-la externamente. Eu vou mostrar como pode usá-la para más circulações nos pés. Pés frios. Eu vejo que as pessoas que permitem que seus pés fiquem frios, no final das contas, seus pés estão dormentes. E, finalmente, o próximo passo após a dormência é a gangrena dos dedos. O sangue é a vida da carne, e qualquer parte do corpo que esteja fria é porque o sangue não está chegando ali. O sangue não está alimentando ali, não está alimentando os nervos. Não se pode colocar um pé frio na água quente, ou vai prejudicar o tecido. Então, o que fazer? Você pode fazer uma compressa de caiena para colocar na sola do pé. Para isso, basta conseguir um papel toalha e cortá-lo do tamanho do pé. Terá mais ou menos esse tamanho. Acho que é o tamanho do meu pé. Eu dobrei por cima algumas camadas de papel filme e colocamos um pouco de azeite de oliva. Não muito, pois não queremos manchar o lençol. Então, vou colocar nesse prato para mostrar como você pode usar levemente. Vou só dar uns toques. O motivo pelo qual vou colocar azeite de oliva aqui é que, num instante, vou borrifar a caiena aqui. Isso fará com que a caiena se prenda à compressa. Então, só está aí para que a pimenta caiena se agarre à compressa. Já é a quantidade certa. Como eu disse, se usarmos mais, vai vazar, porque essa compressa se usa à noite para dormir. Dá para ver que eu pus uma meia borrifada de azeite ali.
E agora, vou colocar a pimenta caiena nela. Mais ou menos meia colher de chá para cada pé. Já é o bastante. Você consegue ver que a estou segurando e a pimenta caiena está pegada ao papel. E o pé vai diretamente em cima dela. E é só calçar uma meia. E deixar assim durante a noite. Se eu colocar no meu pé, vou acordar às 4 da manhã porque meus pés estarão muito quentes. Mas se alguém não tem sensação nos pés, ou se regularmente tem os pés frios, geralmente pela manhã, então sentindo um leve formigamento, então deveriam usá-lo mais uma noite até que o pé se aqueça. É um jeito muito fácil de aquecer os pés, porque os pés devem estar aquecidos. Coloque uma em cada pé. Eu até já fiz uma e dobrei e deixei na casa de uma senhora que visitei e ela não sentia nada nos pés. Neuropatia periférica. É um efeito colateral da quimioterapia, onde as pessoas perdem a sensação nos pés. Com as compressas de pimenta caiena, podem ressuscitar os pés novamente. Você pode até fazer alguns e dobrá-los assim. Eu as deixei com a senhora para que ela pudesse usá-las. Vamos ver. Ah, dá para ver isso? Já está se formando um xarope aqui. E vocês vão poder provar em uns 2 dias. Lembre-se de deixar 24 horas assim e depois coar. Por fim, mas não menos importante, a pimenta caiena. Não, já falamos da pimenta caiena. Já está ficando tarde. É o carvão. O carvão não absorve, ele adsorve. Adsorve significa que ele retém venenos. Retém especialmente veneno. E o retém em suas milhões de pequenas facetas. No microscópio, tem todas essas pequeninas facetas assim, e ela adsorve venenos ao retê-los nessas facetas. Sabe-se disso há muito tempo. A NASA filtra sua água e seu ar no espaço sideral com carvão. Muitas máscaras têm carvão nelas para neutralizar o veneno. Nos hospitais, usam carvão para filtrar o sangue em diálise. Em caso de envenenamento, qualquer um que tenha trabalhado com vítimas sabe que eles dão uma dose de carvão, pois se alguém foi envenenado e tomarem carvão, o carvão vai absorver e reter esse veneno em suas facetas. E está basicamente seguro até sair do corpo. Então, internamente, pode ser usada para qualquer caso de envenenamento. Também pode ser usada para diarreia ou vômito. Muitas pessoas que vão para a Ásia sempre viajam com comprimidos de carvão, porque caso passem por uma desinteria ou diarreia, tomam carvão. Você também pode usar o carvão externamente. Pode ser usado para picadas de abelha, picadas de aranha, de cobra, de vespa. É incrível, quando você aplica ele, o ferrão sai quase que imediatamente. Melhor dizendo, a dor vai embora. Trabalhar com carvão faz muita bagunça, então eu vou mostrar um jeito que não faz sujeira para fazer a compressa. E você pode fazer isso com antecedência e guardar na geladeira. Quando se mistura carvão com água, é como misturar terra e água. Não se mistura muito bem. Então vamos usar psyllium. Você pode usar o umeiro ou a linhaça triturada. Vamos colocar 1 colher de chá de psyllium para 2 colheres de chá de carvão. Então, aqui colocamos 2 colheres de chá de psyllium para 4 colheres de chá de carvão.
Coloquem a tapa imediatamente de volta no pote de carvão, porque não queremos derramá-lo. Sele antes de agitar. Queremos misturar bem. E o que vamos fazer é colocar a água aqui. E vamos deixar que esta mistura ou gel se una. E vamos desenrolá-la para deixá-la bem fina. E teremos uma compressa de carvão fino em gel. Para isso, colocaremos talvez meio copo d'água. Mexemos um pouco e começará a se formar o gel. A beleza disso é que você tira o ar, começa a rolar para cima, forma uma lâmina fina e coloca na geladeira. Ou coloca no freezer, se você acha que não vai usar por algum tempo. Então, se alguém sofre uma picada de abelha, aranha ou cobra, então você pode cortar uma seção, cortar um círculo, tirar a parte de cima e colocar diretamente no local. Vai ter a cobertura plástica e já se pode enfaixar. É muito, muito fácil de se fazer. Acho que cada geladeira, cada freezer, em cada casa deveria ter algum desses. Porque quando alguém é picado, a dor é muito, muito grande. Isso também pode ser usado, só vou tirar o ar daqui. Também pode ser usado para conjuntivite, olhos vermelhos, olhos doloridos. Lembram que eu falei que podemos usar batata para isso, mas também podem usar isso. Está começando a gelificar agora. Vou tirar um pouco mais do ar. Apertamos um pouco mais. Dá para ver que está bem fininho agora. Coloque isso na geladeira ou no freezer e vai. Já está como um gel agora. Dá para ver que o psyllium é só para que se forme o gel. E é bem fácil de usar assim. Está bem fininho agora. Se alguém sofre uma picada de abelha, rapidamente cortamos uma área, tiramos o plástico e colocamos sobre a pele e enfaixamos. É rápido e fácil e não faz sujeira. É um jeito de fazer a compressa de carvão sem sujeira para ser usada externamente. Se alguém tem um joelho inflamado, pode colocar carvão à noite e óleo de rícino na outra. Gengibre na outra noite, batatas na outra noite. E veja o que faz. Veja quando o seu corpo diz, gostei desse aqui, não gostei tanto desse quanto daquele. Você pode brincar com elas. As diferentes compressas fazem coisas diferentes e logo você descobrirá o que funciona melhor. Obrigado pela atenção de vocês hoje à noite e assim termina nosso seminário de remédios naturais.